Brasilinas e brasileiros, preparem seus cintos, desliguem seus celulares, mas só se vocês estiverem na casa do Bolsonaro, porque aparentemente agora isso virou cláusula pétrea da Constituição de Alexandre o Grande. E vamos começar mais um episódio de Globo, a agência de inteligência que ninguém pediu. Sim, meus queridos, hoje vamos falar de espionagem, perseguição política, drones voando baixo, literalmente, e do novo superpoder da Globo, invadir propriedade privada igual final de novela das 9 quando a vilã foge para uma mansão no Guarujá. Tudo começou quando o deputado Nicolas Ferreira, ele mesmo, o protagonista do arco Garoto de Ouro da direita cinematográfica, foi visitar Jair Bolsonaro em sua prisão domiciliar. Cara, deixa eu te contar, fui eu em 2003. Fala baixo comigo. Até aí, tudo dentro da normalidade distópica brasileira. Um ex-presidente preso por um golpe imaginário. Um deputado indo tomar café com ele. O STF com um calhamaço de restrições. Igual a uma típica sexta-feira no Brasil. Mas eis que surge o antagonista do filme. Drone da Globo, voando baixinho, dando rasante na garagem, registrando tudo. Uma cena tão invasiva que fez o Big Brother Brasil pensar: calma, Globo, pega leve. Bolsonaro recebeu a visita do deputado federal Nicolas Ferreira, do PL. Os dois conversaram sentados na área externa, nos fundos da casa. O deputado Nicolas usava o celular. Na decisão de agosto, quando decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro, Moraes determinou que visitantes não poderiam usar celular. As imagens mostravam Nicolas conversando com Bolsonaro e usando o celular. Ah, o celular, o grande vilão da República, a arma de destruição em massa que, segundo Xandão, transforma qualquer visitante em um terrorista de WhatsApp. Afinal, pela decisão de Chandermar, os visitantes ficam proibidos de utilizar celulares, tirar fotos ou gravar imagens. Agora perceba a ironia. A Globo não pode filmar o Bolsonaro, ninguém pode filmar o Bolsonaro, mas a Globo filmou o Bolsonaro. E filmou com drone, sem autorização, sem protocolo, sem ética, sem medo de ser feliz. É tão absurdo que parece roteiro. No próximo episódio de A Lei é para Todos, veja como a Globo pode fazer o que ninguém mais pode e ainda aparecer como vítima. Nicolas, por sua vez, respondeu com um X indignado. Recebemos com absoluto espanto a atitude da Rede Globo, que utilizou um drone para invadir um ambiente privado, filmando sem autorização um ex-presidente da República e um parlamentar. É uma violação grave de privacidade, totalmente incompatível com qualquer padrão mínimo de ética jornalística. Quanto à narrativa de suposto descumprimento de decisão judicial, esclarecemos que não houve comunicação prévia de qualquer restrição ao uso de celular, nem por parte do judiciário, nem pelos agentes responsáveis pela fiscalização durante a visita. Traduzindo para o idioma, oi Luiz, a Globo tacou o dane-se e virou voyeur profissional do Jardim Botânico. E olha que o rapaz ainda explicou. Sem comunicação oficial não existe como alegar descumprimento. Reitero que em momento algum tive qualquer intenção de descumprir decisão judicial. O episódio revela mais sobre a conduta invasiva da emissora do que sobre quem foi filmado clandestinamente. Vão precisar de uma narrativa mais forte. Tentem na próxima, patéticos. Detalhes, pequenas formalidades, coisas irrelevantes num país onde um homem careca que é vítima, investigador, procurador, juiz e parte interessada ao mesmo tempo decide tudo sozinho. Nicolas ainda concluiu: tentem na próxima, patéticos. Uma frase digna de filme do Deadpool. O deputado Carlos Jordi também comentou e disse que a Globo não está fazendo jornalismo, está fazendo perseguição. Mas Jordi foi bondoso demais. A Globo não é perseguidora. Ela é o dedo duro oficial do regime. Aquele personagem clássico de toda a ditadura. O fofoqueiro estatal. O morde-a-sopra. O vizinho que denuncia quem fritou bife depois das 22 horas. Se fosse na União Soviética, já teria ganhado um Lada de presente.
Se fosse na Alemanha Oriental, seria informante da Stasi. Se fosse em Cuba, já estaria sentado na porta do PF, aguardando a cesta básica. Hoje, no Brasil, ganha micareta de verba estatal e vale migalha da Secom. A Globo virou isso, um cão vira-lata que aponta onde a caça está, torcendo para receber as sobras do jantar. 10 anos de crise, perda de audiência, escândalos internos viraram um animal de estimação do regime. E não é figura de linguagem. É crime tipificado no Código Penal. Artigo 150, violação de domicílio, uso indevido de drones sem autorização, ANAC, violação de privacidade, divulgação indevida de imagens proibidas. E aqui entra a parte brilhante da situação. A Globo filmou o que era proibido filmar. Ou seja, o repórter e a emissora cometeram exatamente o crime que acusam o outro de ter cometido. Faltou só a dublagem dramática do Linha Direta. Os suspeitos fugiram, deixando para trás apenas um drone e uma pauta mal intencionada. E mesmo se não fosse crime, já é imoral por natureza. A emissora filmou clandestinamente, esperando flagrar um crime. É basicamente a Globo fazendo cosplay de Minority Report, só que sem os 3 mutantes que preveem o futuro. E sem o cérebro também. Porque, curiosamente, drone para filmar Bolsonaro, drone para filmar traficante no Complexo da Penha, drone para filmar doleiro repassando dólares à família Marinho. Claro, né? Uma câmera nesse momento teria virado o Jornal Nacional de cabeça para baixo. Aliás, se começarem a usar drones para filmar diretores e artistas da Globo, vão descobrir que as festas do P. Diddy são um matinê da galinha pintadinha comparadas ao que rola lá dentro. Lembram do quarto do pó e do... Pois é. A Globo News também quis entrar no show. O filhote problemático, aquele adolescente rebelde com crise de identidade. Chamaram uma professora de direito para justificar a prisão de Bolsonaro. Mas se esqueceram do detalhe essencial. Ela tinha dignidade. E aí, meu amigo, ela simplesmente destroçou a narrativa. Eu gostaria, enfim, de fazer alguns esclarecimentos iniciais sobre a própria ideia de uma prisão preventiva, cautelar aqui. E dentre os fundamentos dessa prisão, um deles é a fuga, né, o tentar evadir-se da aplicação da lei penal, e foi sobretudo com base nessa ideia que o ministro Alexandre de Moraes ele sustenta a sua decisão. Na minha opinião, e aqui eu imagino que possa ter até uma opinião minoritária, eu discordo de fundamentos como, por exemplo, o fato do senador Flávio Bolsonaro fazer essa convocação para vigília. Eu também discordo de fundamentos relacionados a comportamentos de terceiros, como fugas anteriores de, enfim, pessoas que compõem o seu espectro político, etc. Acho que isso não pode ser atribuído ao presidente, não pode justificar a sua prisão. Então, dos argumentos que constam na decisão, me parece que o único, na minha opinião, tecnicamente relevante é a questão da tornozeleira. O problema dessa questão até o momento é que, se formos observar a decisão, ela é bastante sucinta nesse aspecto, traz a ideia de que houve a intenção da violação, mas essas informações adicionais elas ainda não constam claramente na decisão e nós não temos o relatório. Então, a minha posição sobre o quanto essa decisão é acertada ou não, ela, sinceramente, depende do que constar nesse relatório, porque é muito diferente. Houve primeiro uma primeira manifestação, principalmente dos aliados, no sentido de que foi só uma questão de monitoramento, que não teve nenhuma intenção. Depois tem uma outra informação já no sentido de que houve o uso de algo para fazer uma solda, enfim, algo com calor, com aquecimento para fazer uma ruptura. E sem essas informações fica realmente muito difícil de nós balizarmos ou não a decisão, porque os outros fundamentos, aí é minha opinião técnica, eles não podem ser, eles não servem de justificativa para essa transformação da prisão domiciliar numa prisão preventiva já aqui na Superintendência da Polícia Federal. Então, eu concordo nesse ponto com o Valdo que é necessário o acesso a essa informação completa com a perícia, porque, de algum modo, bom, os outros elementos, o fato de que é perto da embaixada,
Isso por si só não me parece que é algo, sempre foi perto, né? Sempre foi, a localização não mudou. Então isso não é um fato novo, atual, que justifica a decisão. Então, para mim, central é essa questão da tornozeleira, e isso precisa do relatório completo, da perícia, dessas informações que não podem ficar um pouco a oposição diz isso, aliados dizem isso, os investigadores dizem outra coisa. Nós precisamos aqui do acesso aos autos, e da decisão do ministro Alexandre de Moraes não está claro ainda essa situação nos seus detalhes. Então, por isso, acho que, na minha opinião, essa informação precisa ser trazida o quanto antes para que isso possa embasar efetivamente essa decisão. Mano, o melhor são as jornalistas tendo que ouvir caladas, com aquela cara de quem tá segurando um vulcão emocional com fita adesiva. É delicioso quando a esquerda descobre a existência do devido processo legal. E para tornar tudo mais saboroso, a professora, aparentemente do mesmo espectro político delas, ainda disse: "Eu estou sendo cautelosa." Traduzindo, vocês querem que eu valide essa palhaçada? Esqueçam. Sapatão, é o viado. E por falar em palhaçada, eis que entra ela, Erika Hilton, a Beyoncé da Shopee, a madrinha da lacração barroca, a Lady Gaga da CPI. Ela não perdeu tempo. Pedido no STF. Quer apreensão do celular do Nicolas. Quer transformar um Stories de X em tentativa de fuga. Segundo ela, Nicolas instigou a fuga de Jair Bolsonaro. Eu quero falar de um assunto bem relevante, que é as imagens capturadas por drone pela TV Globo, que mostram o deputado Nicolas Ferreira descumprindo medidas impostas pelo ministro Alexandre de Moraes na visita que fez ao presidiário Jair Bolsonaro. O deputado usou o aparelho telefônico, que é proibido nas visitas em quem está em prisão domiciliar, o que indica forte indício da colaboração do deputado na tentativa de fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então, por isso, eu estou enviando ao ministro Alexandre de Moraes uma notícia crime, pedindo para que se investigue, para que se faça apreensão do aparelho telefônico, porque muito provavelmente pode ter ali provas que corrobora com a tentativa de fuga e que comprova que, de fato, a violação da tornozeleira eletrônica era uma tentativa de fuga. Zambelli já fez, Ramagem já fez, Eduardo Bolsonaro já fez, e o próximo seria Jair Bolsonaro, que não conseguiu por... Sim, o Bolsonaro está com 70 anos, passando por exames de saúde, com centenas de câmeras na porta da casa, APF no quintal, e ia fugir na frente de um drone da Globo. É humor involuntário, é sitcom, é Chaves encontra um mecanismo. O recalque dela pelo sucesso do Nicolas é tão grande, mas tão grande, que daria para gerar energia solar. E o país vendo tudo isso e pensando: o STF já virou o VAR da política. Qualquer jogada duvidosa, eles chamam o replay. Depois do Jair e do Flávio, agora é Nicolas. O sistema está de olho mesmo nele. Sistema que trabalha assim: Globo levanta a bola, esquerda corta, Supremo dá ponto. É o joguinho casadinho do vôlei bolivariano. E repito, e se a Globo tivesse essa mesma coragem para investigar o caso Messer, os repasses milionários, os apartamentos suspeitos, as festas escandalosas, o Banco Master? Muita gente já estaria explicando coisa em delação premiada. Agora chegamos ao desfecho. A Globo, que vive dizendo democracia, 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 acabou de praticar violação de privacidade, invasão de propriedade, filmagem clandestina, uso indevido de equipamento, divulgação ilegal de imagens proibidas. Mas, no Brasil de 2025, quando a Globo comete crime, é jornalismo. Quando o Bolsonaro respira, é golpe. E quando o Nicolas segura um celular, é tentativa de fuga em massa. O nível de delírio é tão grande que a realidade pede socorro. Parem, Brasil. Por favor, eu quero descer. E assim termina mais um capítulo da nossa novela nacional. A Globo virou uma mistura de CSI sem ciência, Missão Impossível sem Tom Cruise, Big Brother sem consentimento, Narcos, só que a operação é pra cima da direita, e Pânico na Band, no nível de vergonha alheia. Enquanto isso, na Globo News, as jornalistas continuam traumatizadas pelas verdades ditas ao vivo. O STF continua em modo chefe final de RPG. E a esquerda continua com inveja digital do Nicolas.
O Brasil vive um roteiro tão surreal que faz Black Mirror parecer programa infantil da cultura. E se prepare, no próximo episódio é capaz da Globo mandar instalar GoPro na torneira do Bolsonaro. Ou então contratar aquele gafanhoto espião do Rick e Morty para acompanhar Nicolas no banheiro. Porque quando a narrativa precisa, a ética desaparece, a Constituição evapora e o drone levanta voo. Boa noite, Brasil! E cuidado com o céu. Pode ser um pássaro, pode ser um avião, ou pode ser a Globo tentando te filmar sem autorização.